O microfone está ligado. Muito boa tarde. É um grande prazer em estar aqui em Amarante. O senhor embaixador disse que eu sou amiga de Portugal, que vivo cá há muitos anos, mas é a minha primeira vez que venho a Amarante. E, pelo que vi durante o dia de hoje, é uma terra, uma cidade muito bonita e com certeza que eu vou voltar muitas vezes. Além de ser colaboradora da Embaixada da República Checa, sou leitora de Língua e Cultura Checas na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E foi-me feito este convite para falar de František Kupka, um grande pintor checo, em parte francês e universal. E aceitei este convite, embora não seja nem historiadora de arte, nem conhecedora de artes plásticas, mas no meu trabalho na faculdade, de promover a língua e cultura checas, o que faço muito é tentar dar a conhecer as especificidades da nossa cultura, e às vezes é feito por via de contrastes, o que é diferente, mas muitas vezes também por semelhanças, para mostrar alguns contactos que tem havido, alguns aspectos comuns às nossas culturas que não são diferentes, mas estamos aqui na Europa e hoje em dia já foi falado aqui a globalização, os contactos são cada vez mais frequentes e mais próximos. Então, eu tenho aqui... para falar do pintor, gostaria de mostrar algumas poucas imagens. Já foi dito aqui que Kupka e Amadeu Sousa Cardoso eram contemporâneos e que viveram mais ou menos na mesma época em Paris. Dois grandes pintores que têm em comum algumas coisas, como, por exemplo, a grandeza da sua obra. Tanto Kupka como Amadeu Sousa Cardoso eram artistas excepcionais que deixaram uma pegada muito profunda e muito importante na história da arte, tanto portuguesa ou checa, mas, por exemplo, falando da sua adopção de procedimentos e de maneira de criar e produzir obras de pintura abstrata, foram pioneiros mesmo no âmbito mundial. O que eu não encontrei nenhum registro deles se conhecerem realmente e de serem amigos. Agora, pelos factos que conhecemos sobre a Kupka e sobre Amadeu Sousa Cardoso, eles tinham que ter mesmo contactos físicos, tinham que se conhecer. Agora é a oportunidade para alguém, ou eu posso também tentar investigar mais, tentarmos saber se realmente se conheciam ou não e encontrar algumas provas. Kupka chega a Paris em 1896, Amadeu Sousa Cardoso chega em 1906, portanto há 10 anos de diferença da sua respectiva iniciação em Paris, mas os dois chegam lá para perseguir
a carreira de pintura para conhecer a pintura modernista que na altura, nos primeiros anos do século XX, nos anos 10 e 20, Paris é o centro de toda a criação do modernismo da altura, e os dois têm algumas obras influenciadas pelo impressionismo, pelo cubismo. Na altura, há um artista francês, Robert Delaunay, que é uma figura que une estes nossos dois artistas. É o Delaunay que está a ter alguma obra influenciada pelo cubismo e tem a sua originalidade é precisamente em romper com o cubismo, no sentido de que o cubismo traz uma melhor, uma tentativa de conhecer melhor a realidade, mostrar todas as facetas, mesmo desfasadamente, e romper com a pintura realista, que mostra só um olhar para o que nos rodeia e tentar perceber toda a dimensão do que vemos. Agora, o Delaunay, tal como o nosso František Kupka, que também é difícil encontrar informação, porque ele é conhecido como Frank Kupka ou Francis Kupka, portanto, figura sob vários nomes, e eles rompem com este cubismo no sentido de trazer cores intensas, trazer a tentativa de captar as energias, o ritmo e experiência física e emotiva que temos em conhecer a realidade. Há um círculo de artistas à volta do Delaunay que mostram a sua obra no Salão de Paris de outono, em 1912, em que aparecem estas primeiras obras que Guillaume Apollinaire apelida como orfismo, inspirado no cantor, poeta grego Orfeus, e vou passar a mostrar duas obras de Kupka que causaram uma grande sensação neste Salão de Paris, 1912, pela sua diferença, pelo rompimento com os padrões das correntes, dos estilos até a altura existentes. Esta é uma pintura que se chama Fuga em Duas Cores, e há uma outra que é Cromática Quente, que causou tanto entusiasmo como absoluta rejeição, precisamente por não mostrar nenhum objeto real, por não ser o que hoje chamaríamos pintura figurativa, e é um grande passo para a abstração. Kupka às vezes é chamado o primeiro pintor abstrata, mas há disputas se foi o Kandinsky, se foi Kupka, se foi Delaunay, porque cada um cria as suas obras abstratas inspirado, tendo outras fontes de inspiração. Kupka
traz estes padrões geométricos, por um lado, em que temos formas eclípticas, oblíquas, e depois tem outros quadros em que traz isto. É considerado a primeira obra abstrata em que tem formas rigorosamente verticais e horizontais, como temos aqui diagonais também nestas obras. Este é outro exemplo em que traz formas mais arredondadas e amorfas, e é na procura de captar energias, de captar uma forma oculta nos objetos que nos rodeiam. Ele acha que não vale a pena representar a natureza, os objetos tal como os vemos, para isso vamos passear e apreciamos o que está à nossa volta, mas está toda a sua vida e durante toda a sua criação tentar perceber as relações entre as formas e não só no padrão das linhas, mas o que é muito importante para os orfistas nas escalas cromáticas. O Kupka tem um quadro que se chama Fuga em Duas Cores, que pretende trazer o olhar para o quadro, deve ser como audição de música. As escalas cromáticas devem exprimir a escala musical numa obra de música. Aqui temos uma outra obra, a Catedral, em que também é muito emblemática dela. Agora, eu vou ver o que escrevi nos meus papéis, porque eu estou aqui a falar. Portanto, é muito importante este movimento de orfismo, que teve uma vida curta, dos anos 10 até os anos 13, mais ou menos, e para voltarmos à possível relação entre Kupka e Amadeu também tem quadros no estilo orfista, e o amigo comum Delano convida Amadeu Sousa Cardoso para expor no Salão de Berlim em 1913, onde temos a certeza que também Kupka expunha. O Delano e a sua mulher, que também era artista, depois tiveram uma passagem por Portugal, porque quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, em 1914, eles estavam de férias em Espanha com um filho pequeno de 1 ano, e através do outro artista português, Viana, que convida-os para se estabelecerem em Portugal. Eles ficam em Vila do Conde e têm contatos bastante frequentes com Amadeu Sousa Cardoso e influenciam mutuamente a sua obra de pintura. O que é muito interessante, que também é comum aos dois artistas, é que os dois desempenham um papel muito importante na pintura do seu tempo, porque conseguiram absorver todas as correntes artísticas da altura e trazeram uma maneira muito original de os transformar. E Kupka, há uma nova investigação, uma nova interpretação da sua obra,
sempre não queria experimentar só por experimentar, para fazer coisas diferentes, coisas novas. Ele era um homem profundamente espiritual que tinha uma sensibilidade extraordinária, que já quando foi rapaz frequentava os círculos espiritistas e tinha muita capacidade de sentir as coisas, e parece que ele também toda a sua vida fez exercício físico, tinha certos rituais de concentração, de ouvir música, de pintar de uma forma organizada, e hoje há opiniões que cresce que o que ele via praticando estas técnicas de meditação, de concentração artística, assemelham-se a alguns estados que são conhecidos na investigação de mente humana, em que há alguns estados de êxtase, de concentração, em que uma pessoa, mesmo quando toma algumas drogas, pode realmente ver os mesmos padrões e estruturas, escalas cromáticas que o Kupka conseguiu pintar. Eu, para não vos maçar muito, vou ainda citar algumas palavras dela. Ainda queria mencionar que os dois artistas não foram completamente compreendidos no tempo deles. O Amadeu Sousa Cardoso, como ouvimos, morreu muito novo, e foi depois o José Almada Negreiros que chamou a atenção à sua obra e que divulgou a originalidade da sua pintura. No caso checo, Kupka viveu até 1951, mas foi incompreendido. Teve algumas exposições na América, na Europa, mas sempre houve críticas de que a sua obra é muito plana, que não é nada especial. Agora, em 1946, houve uma grande exposição na Checoslováquia, na Galeria Manas, em que foram expostas 160 obras dele. Foi realmente uma grande exposição que Kupka também ajudou a preparar, e organizou as obras em temas. Só para curiosidade, os temas eram motivos criados, grupo verticais, grupo diagonais, grupo verticais e diagonais, grupo circulares, grupo de 3 dimensões, e o último grupo, estrutura das cores. Ele sempre estava a tentar perceber, através da sua pintura, a estrutura do que nos rodeia. E houve uma palestra que foi gravada pela rádio checa na altura, e ele fala ali do seu caminho para o abstrato e diz: já havia 40 anos achei que a arte de poesia é um elemento completamente psicológico, um elemento que os artistas, com que os artistas exprimem a natureza,
e que poderia ser exprimido por meios de pintura. Assim deram-se as minhas tentativas nos anos 1910 e 11 de pintar de outra maneira, até em 1912 expor a fuga em duas cores e a cromática quente. As duas causaram uma reação adversa e todos os pintores em Paris discutiram, alguns chamavam-me nomes, outros vinham elogiar-me, e logo a seguir chegaram os chamados partidários, ou seja, imitadores. Desde esse tempo, o número dos meus partidários cresceu de tal maneira que este ano já foi criado um salão de realidades novas que substitui várias etiquetas que se utilizavam para a arte, que não representa nada de natureza. Uma destas etiquetas era o nome orfismo, que foi proposto por Apollinaire. Mais tarde apareceu o título arte abstrata. Porém, na arte não há nada abstrato, porque cada pintura por si só é concreta. Quando foi explicado este erro, o nome de arte abstrata foi substituído pela denominação arte concreta. Atualmente, na Rússia, Kandinsky e outros utilizam o nome construtivismo. Talvez este seja o mais concreto, porque o que eu faço e o que eu sempre fiz foi tentativa de criar alguma coisa de nada. Obrigada.